sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Talvez faremos uma série neste livro. E o tema que trataremos neste livro é sobre os testemunhas de Jesus. O livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, parece melhor essa expressão, embora é conhecido como Atos dos Apóstolos, e nós veremos que se nós chamarmos de Atos do Espírito Santo, cabe melhor, porque todo o livro de Atos ele vai contar basicamente a história de dois apóstolos. Vai concentrar em Pedro e Paulo. Portanto, Atos do Espírito Santo vai permear todo o livro de Atos, e isso é interessante. Foi escrito por Lucas. Ele foi um pesquisador esperado, historiador minucioso, profundo conhecedor das leis e costumes judaicos. Esse livro foi escrito por volta de 60, talvez entre 60 e 70. Por que nós sabemos disso? Porque ele não menciona a destruição do templo de Jerusalém nos anos 70. Um evento tão importante da história judaica não ficaria de fora dos escritos de Lucas aqui em Atos. Portanto, cremos que ele foi escrito anterior à destruição de Jerusalém. Quem foi alvo Tá bom esse som? Quem foi alvo do livro de Lucas? Ele escreve para um homem desconhecido chamado Teófilo. Alguns estudiosos acreditam que este homem era um importante centurião da corte romana. Portanto, essa escrita tem talvez seja o objetivo primário, seja que este homem se converta ao Evangelho, se não, pelo menos para encorajá-lo a servir a Cristo. O intuito é basicamente isso. E eu queria então, pensando no livro dos Atos do Espírito Santo, que a gente pensasse nesse tema central sobre os testemunhos de Jesus, e eu queria que a gente saísse daqui hoje com uma profunda reflexão das nossas vidas. E eu quero convidar você para que abra sua Bíblia em Atos capítulo 1. Eu não tinha programado fazer a leitura de todo o capítulo, mas ele trata de dois temas neste capítulo. O primeiro vai narrar Jesus Cristo sendo levado, e o segundo tema é a escolha de Matias para completar o número 12 dos apóstolos. Mas acho melhor a gente abreviar aqui a nossa leitura. Vamos do 1 ao 11 apenas. Todos encontraram? Amém. Já vai estar na projeção a nossa mesma versão ali. Diz assim o texto: Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? E ele lhes respondeu: Não compete a vocês saber os tempos ou datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus,
voltará da mesma forma como viram subir. Querido Deus, bendito Pai, Deus eterno e querido, nós aqui, ó Deus, te agradecemos por este momento, Deus querido, de adoração, de oração e de reflexão de sua palavra. Que o Senhor venha falar aos nossos corações. Ó Deus, há uma necessidade grande dentro de cada um de nós, de nos familiarizarmos, ó Deus, com a sua palavra, e que esta hoje encontre em cada coração um lugar muito especial, de sorte, Deus, que haja produtividade no teu reino. Fala conosco, perdoa, Deus querido, os nossos pecados, trata, Senhor, os nossos corações. Esta é a oração que te fazemos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, eu queria que a gente desse bastante ênfase na ideia central do cristianismo. Talvez a gente pouco pensa na ideia central que permeia o cristianismo, que é uma expressão muito clara, e ela deve estar nas nossas bocas. O nosso coração deve estar cheio disso, que é anunciar Jesus Cristo vivo. Dizer para o mundo que o nosso Senhor Jesus Cristo ele está vivo. Isso foi muito trabalhado neste primeiro capítulo de Atos. Há uma responsabilidade que paira nas nossas costas, que é de a gente mostrar isso para o mundo. Mas isso não será crido, porque nós falamos para o mundo isso. O mundo não vai crer no Jesus que está vivo, porque nós simplesmente falamos. O mundo não vai crer, porque um dia alguém viu você orando, ou alguém viu você lendo a Bíblia, ou alguém viu você proferindo essas palavras. O mundo vai crer em Jesus a partir do momento que ele vê você vivendo a vida que Jesus lhe pediu que vivesse. O mundo só vai crer quando o mundo olhar para nós e atestar que aquilo que nós pregamos, de fato é aquilo que nós vivemos. E os apóstolos eles entenderam isso. Eles foram dotados de autoridade para isso. Não somente para falar, mas para viver uma vida diferente da que as demais pessoas viveram até o presente momento. E nós precisamos então anunciar que este Jesus, que sofreu duras penalidades do pecado, ele morreu, mas ele ressuscitou. Isso foi talvez a espinha dorsal do Evangelho, porque Jesus fez questão de que isso fosse inculcado na mente das pessoas. Como? A partir de sua ressurreição, Jesus esteve por 40 dias nas sinagogas, nas casas, aparecendo às pessoas. Era uma mensagem que jamais poderia ser suplantada. Era uma mensagem para ser vivida, para ser pregada, que fosse de fato, que viesse tomar os corações das pessoas. De um Jesus que nos apareceu. As pessoas diziam, nós vimos Jesus. E para que isso ficasse claro para cada pessoa, para cada participante do reino, Jesus não somente aparece às pessoas, mas ele entra numa casa trancada, e não somente entra numa casa trancada e aparece e fala com as pessoas, mas ele come com as pessoas. Jesus participa da vida ativa das pessoas. Para que isso ficasse claro da ressurreição de Jesus. De um tema central da igreja, que nós devemos viver de maneira incansável, ao dizer Jesus Cristo está vivo. O Deus que nós pregamos está vivo. Jesus morreu, mas ele ressuscitou e foi ao céu, e nós vimos. Esta era a mensagem dos discípulos. Vocês não sabem tamanha convicção que esses homens viveram. Porque talvez nenhum de nós que é cristãos enfrentaria uma perseguição tão severa. Olha que hoje nós afirmamos que estamos diante de perseguição. E nós falamos isso sem medo. A igreja vive um momento de crise, mas a igreja jamais
nos dias atuais, ela jamais enfrentou uma crise tão severa como a que marcou a vida dos apóstolos. Esses homens, eles foram tomados de tamanha convicção da ressurreição e da ascensão de Jesus, que mesmo diante das arenas, dos animais selvagens, mesmo diante das espadas afiadas, eles não se acovardaram de dizer que Jesus Cristo está vivo. Nós não podemos parar de anunciar o que nós vimos, o que nós presenciamos, o que nos foi passado. Mas eu queria dizer para você que a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, verso 8, diz assim: depois disso, apareceu mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já adormeceram. Jesus não aparece somente para a igreja, ali para os 12 apóstolos, mas ele aparece para mais de 500 pessoas. Era uma mensagem que jamais poderia ser sabotada. Uma mensagem que em algum momento da história jamais poderia ser enterrada. Porque imagina você, um testemunho de mais de 500 pessoas. Todos eles viram, presenciaram, esteve com Jesus. Nós não podemos deixar de anunciar. Mas isso, como é que a gente lida com isso hoje? Se nós estamos praticamente quase 2000 anos depois disso, como é que nós vivemos isso? O que isso faz com a gente? De que maneira esse texto mexe conosco? Falando da morte, da ressurreição de Jesus, falando que Jesus está vivo e que há uma promessa. Há uma promessa de Jesus. E a promessa de Jesus é de volta. E por que eu devo crer na promessa de volta de Jesus? Porque as promessas anteriores, elas aconteceram. A promessa da vida de Jesus neste mundo, de que de uma mulher nasceria um Salvador. A promessa de sua perseguição, de sua morte e de sua ressurreição, ela está descrita anterior aos episódios. E elas aconteceram. E elas se realizaram. Então, nós temos todas as razões para crermos, então, de que esta promessa última, ela também vai acontecer. E se nós cremos nessa promessa última, nós temos uma missão muito grande. E não dá para a gente ficar moles diante dela. Não dá para a gente fazer corpo mole. A gente precisa de iniciativas. A gente precisa de posicionamentos definidos. E ele diz o seguinte: vocês não saiam de Jerusalém. Eu quero passar para o segundo momento. Precisamos de iniciativas. Não saiam de Jerusalém. E eles saíram de Jerusalém. Eles acompanharam Jesus cerca de alguns quilômetros, parece que de 2, eu me fugiu que a quantia de quilômetros, de Jerusalém até o Monte das Oliveiras. E lá eles viram Jesus sendo tomado, encobrido pelas nuvens em cima. Mas o que eles fizeram? Os discípulos quiseram, os apóstolos quiseram ficar por ali. Eles estavam olhando aquele evento, um evento que mexeu com o coração das pessoas, um evento que certamente mexeria conosco. Mas há uma palavra: não saiam de Jerusalém. Vocês devem permanecer em Jerusalém. E eles estão lá por uma boa causa, uma causa espetacular, por algo que mexeu com eles. Jesus foi elevado nos céus. E nós devemos continuar aqui olhando para o céu. De repente eles são surpreendidos por 2 homens que a palavra descreve como anjos, homens vestidos de brancos, anjos do Senhor. Aparece e diz: o que vocês estão olhando aqui? Por que vocês estão olhando para o céu? Mas o que tinha errado com essa postura dos apóstolos? Talvez a gente precisa meditar um pouco sobre essa expressão. Porque ele está fazendo algo que de fato era emocionante. Imagina, talvez nós ficaríamos também. E nós estaríamos fazendo a coisa correta. Os apóstolos não estavam fazendo. Porque a missão era voltar para Jerusalém. Havia uma promessa em Jerusalém, e não no Monte das Oliveiras.
E para que eles tornassem, as pessoas que eles tornaram, era de fato uma necessidade de tornar para Jerusalém, ficar em Jerusalém, até que algo acontecesse. E às vezes, na caminhada da vida, na caminhada cristã, nós somos levados a fazer outras coisas que nos emocionam, que nos motivam, e às vezes com essas intenções boas, nós fugimos de algo primordial. Nós saímos do caminho da promessa. E os apóstolos não estavam no lugar da promessa. Eu queria destacar também a importância do lugar, o local. Era importante. Por que não poderia ser no Monte das Oliveiras a promessa? Episódios espetaculares aconteceram no Monte das Oliveiras. Não poderia. Por que não poderia ser em Judá? Judá é um lugar especial, de lá descende o Cristo. Por que não poderia ser lá em Antioquia, onde Paulo, de lá que ele enviava, naquela cidade da igreja primitiva? Não tem que ser em Jerusalém, por razões óbvias, por eventos que somente Jerusalém era capaz de realizar e tornar notório o fato no mundo inteiro. E não adianta a gente fazer as coisas, porque certas coisas parecem ser bonitas, certas coisas parecem ser emocionantes. Nós precisamos fazer as coisas corretas. A gente precisa estar no lugar correto, porque se não estiver no lugar correto, a gente está fora de uma promessa. E pode ser que muitos crentes estejam fora da promessa, mesmo estando dentro de uma igreja, mesmo estando com este livro na mão, mesmo estando com cânticos e mais cânticos na boca, pode ser que ele esteja fora da promessa, porque às vezes ele é tomado por coisas que não é aquilo que foi ordenado e estabelecido. E os anjos desceram e falaram para ele, e parece que a expressão não é uma expressão tão branda e suave. A expressão é marcada por uma vírgula, uma pausa. Por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar. E vocês sabem do que vocês precisam. Vocês precisam voltar para Jerusalém. Não é possível tornar testemunhas de Jesus alguém que o Espírito Santo não habita o seu coração. Não é possível de falar de Jesus se não for uma pessoa que recebeu o Espírito Santo de Deus. Não é possível. Não é possível fazer parte do povo de Deus alguém que não recebeu uma promessa. Alguém que uma promessa não se realizou na sua vida. E eles só puderam ser testemunhas de Jesus porque eles entenderam que eles voltaram para Jerusalém. E não somente voltaram, mas entraram para a casa, para o cenáculo, se reuniram com as pessoas, eles oraram naquele cenáculo por algo que estava acontecendo. E lá naquele cenáculo, o apóstolo Pedro levanta e começa a discursar, porque eles estavam no lugar certo, fazendo a coisa certa. Podemos discursar nos mais diversos lugares do mundo, se nós não estivermos abraçados a esta promessa, abraçados a esta causa, isso não fará diferença em canto nenhum. As pessoas não vão crer porque nós falamos, as pessoas não vão crer porque nós oramos em algum lugar, as pessoas vão crer se nós vivemos. E eles estavam vivendo, eles voltaram, eles não estavam preocupados, nós estamos aqui vendo Jesus subir. Mas e as pessoas? A Bíblia diz que 120 pessoas estavam lá, e os apóstolos estavam cada um olhando para si mesmo, cada um contemplando algo emocional, algo privilegioso. Mas e as demais pessoas, aonde elas estão? Não, é necessário voltar, unir-se ao grupo, fazer parte do todo, levar o todo a receber a promessa, fazer com que todos andem no mesmo caminho. Não é só para mim e só para você, é para muito mais pessoas. A promessa de Deus não é só para nós. Existem muitas pessoas que precisam receber essa promessa. E o apóstolo Pedro começa a falar lá no cenário. É curioso que, ao voltar para o lugar, eles percebem que esse era o lugar. E eles voltam, diz o texto, que eles reúnem com os demais, todos estavam ali, mais os discípulos, Maria, mãe de Jesus, e os seus filhos, e ali mais de 120 pessoas começam a viver a grande expectativa
de uma promessa. Que promessa? Ser batizado pelo Espírito Santo. Receber o batismo, receber a tomada do Espírito Santo de Deus. Para quê? Para se tornar um testemunho de Deus. Ninguém é legitimado a falar do Evangelho. Ninguém que não tenha o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele provoca algo espetacular. O Espírito Santo de Deus não trabalha com separação. O Espírito Santo trabalha com junção. Todas as vezes que alguém é cheio do Espírito Santo, ele agita. Envolve agitamento. Envolve harmonia. Envolve comunhão. Ninguém é tão de Deus somente para si. Eu não posso viver para Deus somente para mim. Como diz alguém, para a minha edificação. Não, não é para a minha edificação, é para a nossa edificação. Todas as vezes que o termo edificação aparece na Bíblia, é no plural. Todas as vezes. Para a edificação do corpo, para a edificação da igreja. Ninguém vive para si. Nós vivemos para outras pessoas. A edificação envolve comunhão. Portanto, quando nós temos o Espírito Santo, nós estamos envolvidos com tudo. Nós envolvemos com harmonia, nós envolvemos com comunhão, nós envolvemos com o mover da igreja. É fundamental que a gente esteja no lugar certo. Há muitas pessoas que erram porque elas acreditam que elas fazem para Deus. Eu estou fazendo para Deus. Nós estamos aqui olhando Jesus. Que coisa mais linda e preciosa, mas não é essa palavra. É linda, é preciosa, mas não é isso. Jesus não pediu ninguém para ficar lá olhando para o céu. E ninguém para ficar lá olhando o túmulo onde ele foi enterrado. Não pediu. Ele falou, não saia de Jerusalém até que a promessa se cumpra. Existe lugar definido, existe uma ordem estabelecida. E se vocês não entrarem nessa ordem, vocês ficaram de fora da promessa. Mas é necessário que haja um despertamento. E os anjos desceram e despertaram e nos contaram. E nós sabemos do resultado final. A gente sabe do resultado final. Ao continuar a leitura de Atos, nós sabemos o que acontece em Atos capítulo 2. A profecia de Joel, capítulo 2, verso 28, está envolvida com Atos capítulo 2. Mas é fundamental que haja obediência. Jamais Deus usará qualquer pessoa que vive em desconformidade. Jamais. O Evangelho envolve obediência, envolve comunhão, envolve harmonia. Para falar que Jesus está vivo, precisa ser demonstração de vida. Não adianta a gente falar, só falar. Não adianta a gente fazer alguma coisa, se a gente não viver de maneira que as pessoas possam olhar e crer que esse Jesus que nós pregamos, de fato, é um Jesus histórico. Ele viveu, ele existiu, e que os fatos estão narrados também na história, e isso é verdadeiro. A Bíblia nos afirma. E se nós quisermos fazer parte desse grande movimento que será arrebanhado para os céus, nós precisamos fazer parte do povo da promessa. Um povo que obedece, um povo que não faz por emoção, um povo que não faz porque acha que se ele fizer assim vai dar certo. Não, mas um povo que faz porque é a ordem das Escrituras. As Escrituras ensinam e por isso eu vou fazer. Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo, este mesmo Jesus que nós vemos sobre onde ele vai voltar, e nós o veremos da mesma forma. A Bíblia está dizendo que no grande dia da volta de Jesus, nós veremos. Esses eventos não nos tomarão de surpresa. Nós estaremos vivos ou mortos, presenciarão o evento de sua volta. E nós precisamos de ser o quê? Testemunhas de Jesus. Em Jerusalém, no lugar principal, onde nasce a igreja, em Samaria, na Judéia e em todos os lugares do mundo. Mas só faremos isso, só seremos testemunhas de Jesus, se o Espírito Santo mora no nosso coração. Se ele não mora, você não conseguirá testemunhar de Jesus de maneira eficaz. O que o livro de Atos fala é nos chamar para essa reflexão. Quem é Jesus para nós? Qual é o lugar que Jesus ocupa na minha vida? E qual é a minha missão como servo? Obedecer. Comunhão. Jesus não trabalha com quem não
Pessoas que estão prontas a fazer acontecer. E esses homens se tornaram testemunhas de Jesus, porque o Espírito Santo habitou em seus corações. E você pode fazer a diferença se ele habita em seu coração. E você pode ser tomado pelo Espírito Santo hoje. Você pode ser batizado pelo Espírito Santo hoje. O Espírito Santo pode entrar na sua vida e mudar a sua história hoje, caso seja isso que você busca, caso seja esse o seu objetivo. Eu entendi que Deus não usa quem não tem o Espírito Santo. E isso não é conversa de crente, conversa para boi dormir, isso não é conversa para iludir pessoas. Isso é o que diz as Escrituras. Vocês receberão o poder dos céus, o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Só serão testemunhas aqueles que receberam de Deus o poder do Espírito Santo para fazer a diferença. E esses homens fizeram a diferença. Esses homens enfrentaram a prisão, esses homens enfrentaram espada, esses homens enfrentaram feras bravas em arame, esses homens enfrentaram todo tipo de sofrimento e ninguém negou a fé. Ninguém voltou atrás, porque eles viram Jesus, eles encontraram Jesus. O Espírito Santo era o Senhor de suas vidas. Sabe por que nós andamos uma corda bamba, desanimados? Hoje crente, amanhã mais ou menos, talvez depois nunca mais. É falta do Espírito Santo. É falta do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo entra, ele muda vida e história. E não tem volta. E não tem volta. Quando nós conhecemos Jesus, ele muda completamente as nossas vidas. E eu quero convidar você a fazer parte desse movimento. Um movimento de homens e mulheres que não vivem uma ilusão, mas que vivem uma realidade. O Espírito de Deus habita no meu coração. E eu quero fazer a diferença nessa vida. Eu não quero fazer parte de um movimento simplesmente para fazer. Ficar num ambiente simplesmente por ficar. Eu quero fazer parte de um movimento que vai para o céu. Eu quero fazer parte de um movimento que um dia vai encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens. E jamais chegaremos lá de mãos limpas, sem nada. Chegaremos lá com as mãos cheias. Jesus disse: ide, pregai o Evangelho, ensinando as pessoas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não somente fazendo isso. Isso é bom, mas não é tudo. Mas ensinando essas pessoas a palavra de Deus, para que elas venham guardar isso no coração. E em outro lugar da Bíblia, o texto sagrado é: guardei a tua palavra no meu coração para não ficar com ti. É isso que a gente faz. A palavra de Deus não fica aqui vagando, não. Ela fica aqui. E quando a gente vai fazer qualquer coisa que está em desconformidade com a harmonia, com a comunhão, com a obediência, a gente cai em prantos. A gente cai em desespero. Nós estamos agredindo alguém cujo caráter é santo, é puro e é grande. É isso que eu fiz todas as vezes que eu saio daquilo que é harmonia. Todas as vezes que eu saio daquilo que é comunhão, eu saio da obediência. Eu estou ferindo o caráter daquele que me criou, daquele que me chamou. E todas as vezes que nós não fazemos a tarefa de casa, nós ferimos o seu caráter. Porque Deus nos chamou para ser sal e ser luz neste tempo. Eu queria finalizar. Hoje eu nem vou prosseguir. Creio ter falado o que eu queria falar. A conclusão é: a única condição para ser crente é ser batizado pelo Espírito Santo. Eu quero que você saia daqui hoje com a plena convicção. Se você não foi batizado pelo Espírito Santo, falta a principal coisa na sua vida. Pode ter membro de igreja que não tenha sido batizado pelo Espírito Santo. Agora, o que não pode ter é conversão sem batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo se dá na conversão do crente. Você conheceu Jesus, você caiu de joelho diante de Jesus, você foi tomado pelo Espírito Santo. É o único que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Amém. Se eu me rendi a Cristo
de Jesus são moradia do Espírito Santo. Às vezes a gente precisa, eu queria convidar você. Talvez você tenha andado meio desanimado, meio sem endereço. Eu queria convidar você a voltar para o lugar. Tem muita gente precisando voltar para o lugar. Os apóstolos precisaram voltar para o lugar, porque senão eles não receberiam a promessa. Senão eles não fariam parte da promessa. Voltar para o lugar, saia do Monte das Oliveiras. É lindo demais esse lugar. É bonito demais esse evento. Não foi para isso que eu chamei vocês. Volta para Jerusalém, até que vocês sejam tomados pelo Espírito Santo. Volte para o lugar. Sabe qual é o lugar? A Igreja Batista? Não. Volte para o lugar da palavra. Volte para o lugar da obediência. Volte para o lugar da comunhão. Volte para o lugar do convívio. Volte para o lugar da oração. Porque isso pode ser a credencial, o documento, a identidade de que você de fato é crente. É preciso fazer isso. Essa palavra serve para isso. E eu queria fazer um outro convite a você, que nunca teve uma experiência de conhecer Jesus. Nós damos um estudo bíblico que é 4 encontros, 8 encontros. E nós falamos nos 4 primeiros de um verdadeiro encontro com Jesus. E eu queria convidar você, se você nunca teve essa experiência de ter um encontro com Jesus, de ser batizado com o Espírito Santo, eu queria te convidar hoje a colocar no seu coração essa mensagem de um Jesus que está vivo, de um Jesus que está no céu, e que ora, e que vela, que cuida pelas nossas vidas, mas um dia ele vai voltar. E ele quer encontrar contigo. Eu queria convidar você a pensar nisso, e colocar sua vida diante desse Jesus agora. Se dobrar diante dele, se curvar perante ele. Mas tem muito que pastor, mas eu faço parte da igreja desde 1900 e será quanto? Talvez ainda te falte isso. Certa vez Jesus falou com o rapaz, Senhor, todas essas coisas eu tenho praticado. Eu tenho ido na igreja, eu canto, eu tenho pregado, eu faço isso. Jesus, ainda te falta uma coisa. Está faltando uma coisa na vida de muita gente. Está faltando de fato ter esse verdadeiro encontro com Cristo. E eu queria convidar pessoas que tiveram, ou que têm essa dúvida, que isso paira ainda na sua mente, pessoas que de fato nunca tiveram essa experiência, a colocar sua vida diante de Jesus agora, entregar sua vida a Jesus agora, aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida, receber dele agora o Espírito Santo e poder fazer parte desse grande coral que um dia vai cantar no céu. Esse povo um dia vai cantar no céu. Que povo que vai cantar no céu? O povo da Igreja Batista de Jumbi? Não, o povo que um dia conheceu Jesus. Também. Um povo que conheceu Jesus. Pessoas que conheceram Jesus, né? Amém. Um povo que conheceu Jesus, que se rendeu a Jesus. Esse povo, dos mais diversos lugares do mundo, um dia esse povo vai cantar no céu. E eu queria te convidar a fazer parte disso. Amém? Se você, eu queria pedir à igreja que fechasse seus olhos neste momento. E eu queria que você orasse. Que você orasse pela minha vida, que você orasse pela vida dos nossos irmãos, pela vida daqueles que vieram nos visitar e que nunca tiveram esse contato, talvez com uma palavra. Eu queria que você ficasse em sua de oração. E eu não quero que você levante a mão. Eu não quero, não estou pedindo. Se você quiser, fique à vontade. Mas eu queria te convidar, a você que não é crente, somente a você que não é crente, eu queria te convidar agora a fazer uma entrega pessoal a Jesus Cristo. Se colocar diante dele. Fazer uma oração de confissão a Deus. Uma oração de clamor por perdão de pecados, por tratamento de coração. Uma oração de confissão a Jesus. Clamando a Ele, para que o Espírito Santo venha adentrar no seu coração e mudar a sua vida a partir de hoje. E você se torna um crente em Jesus Cristo, tomado pelo Espírito Santo. Daqueles dos quais jamais alguém voltará atrás. Eu queria que você fizesse isso. Você pode fazer isso no lugar, e se você fez, você pode voltar para casa em paz com Deus. Você pode voltar em paz, porque Jesus, a partir de hoje, será o Senhor da sua vida. O Senhor não somente da sua vida, mas também de tudo aquilo que você faz. E se você quiser,
culto, você pode me procurar, ou procurar qualquer um dos irmãos mais velhos que você tem costume aqui na igreja e falar: eu entreguei minha vida a Jesus. Eu queria que você dissesse isso para que a gente pudesse acompanhá-lo, para que a gente pudesse ajudar nesse fortalecimento, tá bom? Amém? Se você fez, você é pastor, você faz parte desse povo que vai morar no céu. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Eu quero